Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso Letramento em Avaliação para Professores de Espanhol como Língua Adicional, né? É mais um tema, a gente está no tema 13, que ele pertence ao segundo bloco, Avaliação e Psicometria, né? E não é novidade para a gente, né? Porque o termo validade, que é o nosso tema central de hoje, ele já foi visto naquela nossa primeira aula do bloco, que foi sobre TCT e TRI, né? Teoria Clássica dos Testes e Teoria de Resposta ao Item. Então, aqui hoje a gente vai tratar sobre validade, mas eu acho que vocês já têm uma breve noção desse termo, porque a gente já foi vendo, né, ele lá no início. Então, sempre aquela perguntinha bem tranquila, né, o que muitos teóricos pesquisam muito para poder trazer, né, e concretizar esses termos, eu pergunto a você, né, o que para mim também é muito complexo, essa questão da validade, né. Esse bloco de psicometria para mim é um dos mais complexos, né, que envolve, sai um pouco da minha zona de conforto, né, porque são termos bem complexos. Então eu pergunto a você que está aí, o que significa validade, né? Esse termo já, pelo que eu vi até naquele começo do bloco 2 sobre psicometria, será que eu consigo já definir, né? Eu penso que é um termo bastante complexo, né? Para a gente definir assim abruptamente, mas a gente vai estudar um pouquinho sobre hoje, tá? E como podemos utilizar esse conceito na sala de aula? A gente vai ver que é um conceito que ele vem mudando ao longo do tempo, né? Antigamente, nas primeiras definições de validade, a gente vai ver que falava sobre se o instrumento de avaliação mede o que ele se propõe a medir, né? Só que com o avanço do tempo, a mudança da sociedade, a gente vê que não vai ser somente isso, né? Isso, né, é um termo que foi criado para os exames de larga escala, mas o que a gente tem a ver em sala de aula? Aí eu pergunto a você, será que os seus instrumentos de avaliação, o seu processo avaliativo, ele mede o que se propõe a medir? Ele está bem elaborado, né? Perguntinha bem tranquila, né? E você saberia dizer ao menos um instrumento de avaliação válido? Né? Fala assim, essa prova que eu fiz é válida. O exame, né, a prova do vestibular, do Enem, por exemplo, é válida. Só que a gente vai ver que ela é válida para um propósito que pode não ser válida para a nossa sala de aula, para o nosso contexto, tá bom? Então, é válido para quê? Então, é muito complicado falar que um instrumento é válido. Ele é válido para um determinado fim e pode não ser válido para outro determinado fim, ok? E aí, seus instrumentos de avaliação são válidos? Aquela prova que você desenhou, que você escolheu os itens, as questões, aquele seminário que você pediu para que seus alunos fizessem, será que esses instrumentos seus são válidos? E eu já digo, a validade é um sistema muito complexo para se afirmar, que ela segue determinados critérios para essa validade ser alcançada. Mas a gente pode trazer princípios da validade para a nossa sala de aula, tá bom? Tudo isso aqui é para a gente que possa ser útil para nós. Então aqui eu trago o conceito de Scaramucci. Ela fala que o conceito de validade é tão central à avaliação que seria praticamente impossível pesquisá-la ou praticá-la sem considerá-lo, né? Motivado em grande parte pelos desenvolvimentos recentes sobre avaliação de desempenho, que pressupõe a avaliação do uso da linguagem em contextos sociais. Entretanto, esse contexto passou nos últimos anos por uma extensa revisão tanto em sentido como abrangência, a ponto de tornar-se um dos conceitos mais polêmicos e discutidos na área da avaliação no momento, ou, para Chappell, uma das áreas mais interessantes e importantes dentro da linguística aplicada. Porque se a gente for verificar, um exame ele é proposto para saber, de uma forma bem sutil assim, medir o conhecimento. E será que ele realmente alcança esse objetivo principal, né? A autora também fala que porque avaliar, juntamente com o que e como avaliar, é levantada por Canal. Então, a gente, para a questão da validade, são essas perguntas: por que avaliar, o que avaliar e como avaliar? Será que a gente, ao elaborar nosso processo de avaliação, nossos instrumentos, a gente se faz essas 3 perguntas, né? Seria interessante se passássemos a fazer, se a gente ainda não faz,
né? E aí, como eu disse no início, né, a gente vai fazer como se fosse um percurso histórico de como era vista a validade, né, no começo das pesquisas até os dias atuais. Então, tradicionalmente, a validade tem sido definida como uma característica ou qualidade de um teste, um critério para sua aceitabilidade. Se examinarmos as definições em livros que trazem noções básicas de avaliação publicadas nos anos 80, encontraremos definições como a de Hughes, que fala que um teste é válido se mede precisamente aquilo que deve medir, né? Bem sucinto, né? Mas a gente vai ver que no contexto atual se exige mais que isso, né? Então, a validade em geral refere-se à adequação de um teste ou de algum de seus componentes como uma medida do que esse teste deve medir. Um teste é válido na medida em que mede o que deve medir. Assim, o termo válido, quando usado para descrever um teste, deve geralmente vir acompanhado pela preposição para, né? Como eu pontuei no início dessa videoaula. Então, qualquer teste dessa forma pode ser válido para alguns propósitos, mas não para outros, né? Então, não existe instrumento válido, ponto final. Existe instrumento válido para um determinado propósito, um determinado fim. E além de enfatizar a validade como uma característica do teste, Henning reconhece o fato de não ser atributo de tudo ou nada. Assim, é válido ou inválido ou não válido, né? Não é assim. Mais adequado para explicar os conceitos seria um contínuo com graus de validade que devem ser julgados em relação ao propósito do teste. E frequentemente a validade tem sido abordada em relação à confiabilidade. Aí elas são... Vamos falar que a validade e a confiabilidade, elas são como irmãs, né? Que às vezes brigam também, em alguns casos, mas elas geralmente se dão bem, tá? Que elas andam uma junto da outra sempre. Mas algumas vezes também a praticidade, né? E esse contexto a gente já viu lá no primeiro bloco, né? Ambas vistas como outras qualidades de um teste. Um teste não pode ser válido sem antes ser confiável, né, consistente e estável, uma vez que para ser válido necessita avaliar com precisão e de forma consistente. Se uma prova é corrigida por 2 corretores e as notas obtidas são completamente distintas, né, como é que um dá 10 e outro dá 0? É um exemplo bem discrepante, né, mas, por exemplo, qual dos resultados devemos tomar como evidência daquilo que pretendemos avaliar? Né? A gente considera o que deu 0 ou o que deu 10? E aí, por outro lado, um teste confiável pode não ser válido, né? Entretanto, um teste de produção escrita em língua... Esse exemplo aqui vai ficar bem claro para você que está aí. Esse aqui me ajudou muito, né? A diferenciar a questão da validade, confiabilidade, enfim. Um teste de produção escrita em língua estrangeira que solicita aos candidatos a escreverem a tradução de 500 palavras em sua língua materna pode ser considerado um teste confiável, né? Porque a tradução, ela segue uma linha, você pode fazer um gabarito, né? E seguir, né? Pode ter diferenças de usar palavras, sinônimos, beleza. Mas aí você pode ter até um espelho, né? Dessa questão, por exemplo. Pode ser considerado um teste confiável. Mas está longe de ser válido, né? Na medida em que escrever em língua estrangeira é muito mais do que apenas traduzir palavras, né? A expressão escrita, né, que o aluno ou a gente também escreve a partir de um ponto de vista, com argumentos, é muito diferente de tradução. Então, pode ser confiável, mas não necessariamente válido. Mas pode ser válida a tradução? Sim, em cursos de tradução é extremamente válido, né? Então, é isso que eu estou afirmando. É válido para quê, né? E aí, um teste de desempenho de produção escrita, que, por outro lado, solicita aos candidatos redigirem um texto, pode ser um teste válido, né? Embora não necessariamente confiável, se não forem estabelecidos critérios claros para a correção, se os corretores não forem treinados para a tarefa e assim por diante. É muito válido porque ele traz muitos insumos, né? Uma produção escrita, do que o nosso aluno aprendeu ao longo daquele período ou no meio do período, tratando-se de uma avaliação processual formativa. Mas aí tem que se estabelecer critérios para que fique confiável também, tá bom? Dessa forma, eu fiz até um desenho para eu poder também conseguir explicar de uma forma mais clara para você que está aí. Um aumento de validade geralmente leva a uma diminuição de confiabilidade e vice-versa. Então, se eu aumento a confiabilidade, a minha validade provavelmente vai cair. Então, elas ficam o tempo inteiro, né,
nessa balança de peso, né? E revelando a tensão existente entre os dois parâmetros. Aí eu fiz esse desenho com as setas aqui para vocês verificarem de uma forma mais clara. Então, a praticidade é ainda outra característica discutida juntamente com validade e confiabilidade. Ela diminui, né, praticidade, então é menos prático, né, vou levar mais tempo, com o aumento da validade, mas a minha validade vai estar lá em cima. Por exemplo, eu pedi uma produção escrita. A minha praticidade vai lá embaixo, mas a minha validade vai lá em cima, porque a produção escrita me dá um excelente insumo do meu aluno. Mas se eu aumentar a praticidade, o exemplo da tradução, por exemplo, a minha validade vai lá embaixo, né? Tá aqui o desenho aqui, né? Então, eu fiz esse desenho para ficar mais claro. E o inverso ocorre em relação à confiabilidade. Se eu tenho praticidade, né, do exemplo da tradução, a minha confiabilidade vai lá em cima. Eu tenho um espelho, eu sei como é que é o gabarito, eu sei como corrigir tranquilamente, né? Tem variações ali de vocabulário, sinônimos, léxico, estruturas, mais tranquilo. Mas se eu diminuo a minha praticidade, a minha confiabilidade também cai, né? E assim, eu acho que ajuda bastante. Qualquer coisa, volta o vídeo para poder compreender, porque no começo realmente fica bem complicadinho, mas tranquilo, viu?